Minha rapaziada, tô aqui no Maracanã, não deu pra fazer live, a internet estava muito ruim, então a gente vai gravar esse vídeo. Quando der, eu tento postar. Um vídeo de análise, tá? Depois a gente pensa em rebaixamento, promoção de ingresso, quem tem que jogar, quem não tem que jogar. E a vontade é mandar todo mundo pro caralho. A vontade é tentar, assim, xingar cada um do jogador, mandar tomar no cu cada um dessa diretoria que fez o Atlético chegar nessa situação. Mas como eu acho que isso não é um conteúdo que se preze, eu vou tentar falar dos pontos negativos e dos pontos positivos que eu enxerguei em Atlético e Fluminense. Fluminense ganha o jogo, se afasta ainda mais da zona de rebaixamento, e o Atlético cada vez mais perde essas possibilidades que ele tem de sair de uma zona tão ingrata. E o Atlético, ele fez coisas boas na partida. Você provavelmente está insatisfeito com a postura extremamente defensiva. Mas se você for parar para pensar, foi isso que o Atlético veio fazer no Maracanã. O Atlético veio se defender no Maracanã e tentar sair por uma bola. Eu acho que o Atlético se defendeu tão bem quanto o jogo do Flamengo. O grande ponto é que se defender tão bem como o jogo do Flamengo não garante que a gente passe com placar zerado. A gente mesmo assim toma gol. Então, assim, é muito difícil a gente, até no nosso ápice de atuação defensiva, a gente não faz o suficiente. Então, no final das contas, a gente fica se perguntando o que é o suficiente para essa defesa do Atlético tentar garantir pelo menos um ponto. Porque se você for parar para pensar, quando o Emerson sai cara a cara com o Fábio, era o jogo que a gente queria, era o jogo que o Lúcio pensou. Era o jogo que poderia trazer 3 pontos valiosíssimos pra gente. Mas no final das contas, o Atlético, além de um time durante boa parte do campeonato muito pouco competitivo, e eu acredito que hoje competiu mais do que a maioria dos jogos, ele é um time muito pouco eficiente. O Fluminense, que é o segundo pior ataque da competição, fez 2 gols, um anulado e um que acabou valendo. O Atlético, que é o 4º pior ataque da competição, acabou não conseguindo fazer o seu gol. E a gente comentou isso no pré-jogo. Era muito claro que quem fizesse o gol ganharia a partida, porque são 2 ataques pobres. E foram jogos, tanto do Atlético quanto do Fluminense, jogos de poucas chances. O Atlético, em muitos momentos, conseguiu controlar o Fluminense. E como o Atlético conseguiu controlar o Fluminense? Com uma linha de 5 bem postada, tentando anular os jogadores que o Fluminense tinha e que mais produziam algum perigo. John Arias e Paulo Henrique Ganso. O Atlético, em muitos momentos, anulou o jogo desses dois. Os dois ficavam tocando bola e não passavam por Eric e nem por Filipinho. Inclusive, eu acho que é uma das boas notícias que a gente tem aqui do confronto. Eric e Filipinho aparentemente conseguem competir mais do que as nossas outras duplas de volante. Filipinho entrou, competiu, roubou bola. Um jogador que, demonstra o merecimento de continuar no time titular, e acho que até o Eric conseguiu competir mais do lado dele. A linha de 5 também era um pouco mais organizada. Acho que o Fernando, em muitos momentos, até pela capacidade física, conseguiu acompanhar bem o John Arias quando o Arias vinha para o lado. Aí você tinha na defesa, na zaga mesmo, o Beleze fazendo um bom jogo, o Thiago protegendo bem a área, e o Atlético termina um primeiro tempo com algumas chances do Fluminense, é verdade, mas termina um primeiro tempo tranquilo. O Atlético consegue manter um jogo controlado, até mais controlado no início do segundo tempo. O Atlético consegue rodar a bola, o Atlético consegue manter a posse, apagando as luzes aqui do Maracanã. Só que o que aconteceu? O que aconteceu foi o que a gente mais temia, o time cansou. O time que fazia uma boa partida acabou cansando. Então o Coelho já não era mais aquela válvula de escape. O Nicão não conseguia segurar mais tantas bolas. Os 2 volantes já sofriam mais para anular esse meio campo do Fluminense. E o Fluminense foi botando Marcelo, foi botando o Germancano, foi botando Keno, jogadores de repertório ofensivo, contra um Atlético cansado. E entrou novamente a questão de um banco pouco compatível com a estratégia. O Zapelli não tem nada a ver com a estratégia que o Atlético quis vir fazer aqui no Maracanã. O Gabriel e o Bruno Prachedes não conseguiram acompanhar o ritmo que a gente estava tendo com o Filipinho e Eric. O único que eu acho que entrou minimamente bem, mas acabou perdendo um gol claro, foi o nosso querido Emerson. Mas que, pra mim, demonstra que é muito mais compatível com essa estratégia de jogo do que com uma estratégia de jogo que a gente força o Pablo numa situação. Só terminar de gravar aqui rapidinho.
Tá acabando. Meu trabalho aqui. Rapidão. Então, assim, tô sendo cobrado aqui pra encerrar. Não vou demorar muito não, mas a chance perdida pelo Emerson, pra mim, passa um recado que a gente precisa desse atacante para atacar o espaço, para atacar a profundidade, para chegar nas costas da defesa adversária e tentar surpreender. Acabou que o Fábio fez uma grande defesa e no final das contas o gol não saiu. Logo depois saiu o gol do Fluminense num abafa em um lado direito que a gente sabia que poderia nos causar problemas a partir do momento que a gente tem Madison e Kaique Rocha pelaquele lado. Tô me organizando aqui para sair, para não tomar esporro aqui no Maracanã. Então, assim, desde o primeiro tempo era muito claro que o Fluminense não tentava atacar o nosso lado mais frágil com o Kaique e com o Madison, e quando eles passassem a atacar, era natural que eles levariam perigo, porque é um lado tecnicamente muito pobre. Ah, Thiago, mas qual é a solução para esse lado? Não sei. Talvez a solução seja da mesma forma que a gente olhou para a defesa e a gente viu um Beleze fazendo um bom jogo, da mesma forma que a gente olha para o João Cruz e a gente sabe que é uma boa opção. Então, assim, eu acho que a lateral direita ela precisa começar a ser um ponto de avaliação no sentido da gente olhar para o Ataíde, porque é um lado muito vulnerável do Atlético, e vários já passaram ali. Quantos jogos não foi o Léo Godoy que foi mal naquele lado? Quantos jogos não foi o Eric que foi mal naquele lado? Então, assim, sintomático. Os problemas se repetem, os resultados se repetem, o Atlético começa a cair cada vez mais significadamente na tabela. Boa noite. E assim, os jogos que a gente tem para ganhar estão se aproximando. Cruzeiro na Arena é um desses jogos. A gente precisa ir para cima, a gente precisa pontuar. Amanhã a gente troca uma ideia melhor. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Agora é chegar em casa, né?